Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Alegria rever os meus irmãos e amigos. Bom estar com vocês. Você que nos visita, seja muito bem-vindo. Se você que é de uma outra igreja, de uma outra denominação, leve o abraço lá para a sua igreja. Se você que está visitando a nossa igreja, nós queremos te dizer para você, se você quiser nos conhecer melhor, conhecer a nossa igreja, nos procure. Teremos maior alegria em querer recebê-los, quem sabe recebê-los como membro da nossa igreja. Então se sinta à vontade no nosso meio. Nosso compromisso nessa noite é expor as Escrituras e perceber o que Deus quer tratar aos nossos corações. Eu creio que se você entrou aqui nesse local, se você largou suas atividades para estar aqui, eu creio que Deus tem algo para falar ao seu coração nessa noite. E eu peço a Deus que Ele fale ao seu coração nessa noite. Esse mês de março, esses domingos de março, finalizando, eu quero falar sobre um tema chamado Tende bom ânimo. Jesus disse assim, tende bom ânimo. Eu creio porque Jesus falou, tende bom ânimo, isso para mim é o que basta. Jesus pediu isso para mim, então eu tenho que acalmar o meu coração e pedir direção da parte dele. E aí eu começo fazendo uma pergunta, quem aqui nunca se sentiu num beco sem saída? Quem aqui na sua caminhada, no seu dia a dia, às vezes aqueles momentos difíceis que rondam a nossa vida, situações complicadas, às vezes queremos uma proposta e percebemos que todas as saídas estão totalmente fechadas para a nossa vida. Quem aqui nunca se perguntou diante de uma situação A ou B, diante de uma turbulência, perguntou, Deus, aonde o Senhor está? Deus, o que está acontecendo? Deus, me ajude. Percebemos que de vez em quando nós entramos em becos sem saída, ou melhor, achamos que não tem uma saída. E a minha preocupação é que é justamente nessa hora que os desânimos eles aumentam. É nessa hora que mais do que nunca nós precisamos de encorajamento. Nós precisamos, porque é justamente nessas horas que a maioria das pessoas elas abandonam a sua fé, a maioria das pessoas elas abandonam a igreja, a maioria das pessoas, elas abandonam seus projetos, a maioria das pessoas, elas se entregam, a maioria das pessoas, elas fazem isso. É justamente nesses momentos, parece que não tem muita saída, a gente fica insistindo, e parece que a coisa não anda, não vai para frente, e nada disso. Quando eu olho a história do povo de Israel, que a Bíblia fala sobre eles, eu percebo claramente que aquele povo entrou em vários momentos em becos sem saída. Eles, de vez em quando, na caminhada deles, eles se encontravam em situações complicadas. Só para lembrar a sua memória, tudo começou, aqui eu vou adiantar um pouquinho a história, eles ficaram 400 anos escravo do Egito, de Faraó, uma situação difícil, depois que José havia morrido. O faraó que assumiu não conhecia quem era José, e eles ficaram 400 anos como escravo do Egito, nas mãos de Faraó. Só para a gente ter uma ideia dessa situação, a situação foi tão complicada que eles chegaram a um tempo que eles clamaram a Deus, e Deus vai e levanta um homem chamado Moisés para libertá-los, e Moisés agora se coloca no caminho para resgatar aquele povo. E aí nós conhecemos um pouquinho da história, que Moisés tem que encarar Faraó, tem as 10 pragas, na última praga Deus fala assim, o primogênito vai morrer, tudo por parte da direção de Deus. E após Faraó, depois de Deus ter trabalhado e tê-los deixado ir, há um texto que nós vamos pensar sobre ele, perceba Êxodo 13, 17 e 18, eu queria que você lesse comigo esse texto. Quando o Faraó deixou sair o povo de Deus, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Deus então desvia a rota deles, os leva para um outro caminho, onde eles encarariam agora, estariam num caminho onde eles pegariam o Mar Vermelho pela frente. Alguns dizem que se eles pegassem esse caminho aqui, a qual Deus desviou,
2 anos, eles já estariam na terra onde Deus queria levá-los, mas Deus os desvia e os coloca num caminho de 40 anos, porque Deus sabia que se eles permanecessem naquele caminho, eles não sabiam guerrear, eles não tinham condições de fazer nada disso. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que Deus estava no controle de tudo aquilo ali. Deus estava cuidando daquele povo. Deus estava sob o seu controle soberano, porque Deus tinha um plano por trás daquele povo. Deus queria chamar aquele povo para que um dia aquele povo pudesse adorá-lo, pudesse servi-lo, e mais do que isso. Quando a gente lê a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, eu fico me perguntando, por que Deus teve tanto cuidado com o povo de Israel? Por que Deus olhou tanto para aquele povo de Israel? E aí eu quero ler com você um texto, por que Deus fez isso? Por que Deus insistiu com o povo de Israel, libertou-os depois de 400 anos na mão do Egito, enviou Moisés para conduzi-los? O que Deus queria com eles? Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, convido você a ler comigo mais uma vez. Melhor, eu vou ler o ímpar e vocês leem o par. Então o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de vocês todos os povos da terra serão abençoados. É por isso que Deus investe nesse povo. É por isso que Deus está de olho neles. É por isso que Deus desvia a rota deles, para que eles não voltem de novo para o Egito. Porque a intenção de Deus é que através da bênção que Deus derramaria sobre eles, eles seriam uma luz para todas as nações. Eles, na verdade, através deles, Deus abençoaria todas as famílias da terra, inclusive a sua família. Inclusive a minha família. Por causa deles, Deus abençoaria todos os povos e todas as famílias da terra. Deus está dizendo, eu vou mostrar para vocês o caminho, eu vou fazer de vocês uma grande nação. Para quê? Por que eu vou abençoar vocês? Eu estou chamando vocês com um propósito, que através de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Todas as famílias da terra serão abençoadas. O que eu quero dizer com isso? Deus dá para o povo de Israel leis, cuidado, sacerdote, reis, ensina o povo a plantar, ensina o povo a criar os seus filhos, ensina o seu povo a amar a esposa e o marido, ensina tudo isso para quê? Privilégio da parte deles? Não, para que eles pudessem, as pessoas olharem para aquele povo e dizer assim, me fale do seu Deus. Como é que o seu Deus ensina a vocês tratarem com dinheiro? Como é que o Deus de vocês ensina a tratar com os negócios? Como é que o Deus de vocês ensina vocês a criar os seus filhos? É para isso que Deus chama o povo de Israel. Para que eles pudessem ser uma luz, um farol no meio dos povos que não conheciam a Deus. Era isso o propósito de Deus tratar com o povo de Israel. Deus dá lei para eles, Deus dá profeta para eles. Através dele vem o nosso Senhor Jesus Cristo. Por que tudo isso? Porque Deus dá a lei para eles, para dizer para todo mundo, é assim que eu quero que vocês se comportem. Através do meu povo. Se vocês vão olhar para o meu povo, é isso que vocês vão entender. Nós sabemos que o povo de Israel falhou. Ele não conseguiu cumprir essa tarefa, mas essa era a intenção de Deus, de chamar o povo, de cuidar deles. Deus está desviando a rota, Deus está cuidando, Deus está os cercando. Por quê? Para que eles pudessem ser um farol para a minha vida e para a sua vida. Para que eles pudessem olhar para eles e dizer assim, Deus existe, Deus se importa comigo, Deus é bom. Olha o que Deus está querendo me ensinar isso aqui. Na verdade, quando a gente lê a passagem de Êxodo, o que a gente vai encontrar é uma ilustração da minha vida e da sua vida. Uma ilustração da vida do cristão. Gente que tem que aprender a caminhar com Deus. Gente que Deus está chamando para ser agente de Deus, agente do amor de Deus, agente da bênção de Deus para as outras pessoas. É por isso que Deus ele está chamando também a igreja. Para que através dos cristãos, o Deus verdadeiro seja conhecido em todos os lugares. Para que haja bênção no meio das famílias, para que haja bênção na nossa cidade, para que haja bênção no nosso país. Essa que é a intenção maior. Essa é a missão que ele confiou à vida do povo de Israel e confiou também à vida dos cristãos, para que eles pudessem ser luz para todas as nações. Quando a gente olha para a história do povo de Israel, o texto que nós lemos de Êxodo, é uma ilustração da nossa vida. Percebam, eles ficaram presos, escravos, 400 anos, Deus os livra.
envia Moisés, os liberta de um tempo de escravidão. E diz para eles assim que Deus enviou um libertador para eles, que os tiraria do jugo de Satanás. Talvez você não esteja tão acostumado, mas a figura de Faraó no tempo do Egito, ela é uma figura que apontava para uma figura muito maior. Era o único poder governante, era a única força que tinha oprimindo todo mundo. Por um lado, a ideia que dá o povo de Israel estava escravo na mão de Satanás, sob o poder de Faraó. E Deus então envia Moisés numa missão para libertar aquele povo e conduzir aquele povo à presença de Deus. E aí eles começam uma caminhada a partir da sua libertação. Que eu quero dizer para você que é uma caminhada igual a nossa, em nada diferente. Como cristãos, nós precisamos entender que nós também estamos numa caminhada. Nós estamos numa jornada, aguardando o grande dia quando Jesus voltar. Nós estamos também nessa caminhada cristã. Cada um de nós, estamos nessa jornada. E aí, quando eu olho para o povo de Israel, o que eu percebo é que, quando eles começam a dar os seus primeiros passos, o que acontece na frente deles, justamente, Deus havia cuidado deles, mandado uma coluna de fogo para que os esquentasse à noite no deserto, mandasse uma nuvem para que o sol não esquentasse naquele deserto. Deus estava cuidando deles de todas as maneiras, preservando a vida deles. Deus nunca se apartou do povo. E aí no texto logo abaixo, Deus então os envia para um determinado local. Leia comigo Êxodo 14, versículos 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem um rumo e acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. Percebe? Deus estava conduzindo a vida deles. Deus estava dando direcionamento para a vida deles. Deus estava pegando na mão deles e os conduzindo. E eles estavam ali, obedecendo. Até esse momento estava tudo bem. Eles estavam bem, estavam seguros pela mão de Deus, estavam percebendo que eles estavam obedecendo a Deus, eles estavam tudo bem com eles. Eu creio que isso é uma parábola também para a nossa vida. Tem momentos da nossa vida que está tudo bem com a gente. Tem momentos que parece que a gente ora e Deus está respondendo. Tem momentos da nossa vida que parece assim que a gente está no centro da vontade de Deus. Parece que as coisas estão encaminhando, as coisas estão funcionando direitinho, os problemas que eu tinha foram resolvidos. Por um lado, parece que está tudo bem estabilizado. Mas eu creio, queridos, baseado nesse texto, que toda essa segurança nossa em Deus, para que ela estava para ser, no caso do povo de Israel, para ser abalada essa segurança deles. E aconteceu um fato aqui na frente que ia mexer com a estrutura emocional deles. Veja bem o versículo de número 9, um pouco abaixo do capítulo 14. Olha só. Os egípcios, com todos os cavalos, versículo 9, eu não coloquei não. Diz assim: os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra, Faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram. Faraó não se deu por satisfeito quando o povo sai da presença deles. Faraó pega na caça deles e fala assim: agora nós vamos atrás desse povo, agora nós vamos pegar esse povo. E é justamente a partir dessa realidade que a estrutura emocional deles começa a cair. Eles estavam bem, sentindo que eles estavam sendo guiados por Deus, conduzidos por Deus. Mas alguma coisa acontece, uma ameaça bate na porta da vida deles, na casa deles. Eles olham para trás, eles percebem que os inimigos estão muito próximos deles. E aí a estrutura emocional deles começa a se abalar. Veja o versículo de número 10, por favor, leia comigo. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios, que marcharam na direção deles, e aterrorizados, clamaram o Senhor. O texto diz: eles passaram a ficar com medo. Eles não estavam assim. A pergunta é: eles tinham razões para ficarem atemorizados? Por um lado tinha. Tem esse mapa aqui que nos ajuda a gente entender um pouquinho. Eles estavam ali mais para o meu lado esquerdo, ali em cima, ali na terra de Gozen. E aí eles descem naquela seta, onde tem esse círculo vermelho, é onde eles vão se deparar com o mar vermelho. O que tem na frente deles? Um mar. O que está atrás deles?
povo, os soldados de Faraó. O que tem à sua direita e à sua esquerda? Deserto e deserto. Eles estão num beco sem saída. Eles estão numa encurralada. Eles estão sem possibilidade, sem recursos. Eles estão naquilo que eu estou chamando aqui de um beco sem saída. E é justamente nesse momento que o desespero começa a tomar o coração deles. É nesse momento que o medo, o desânimo começa a pegar no coração deles. Eles se sentem num beco sem saída, encurralados. Creio que não é muito diferente da nossa caminhada também. Por muitas e muitas vezes, às vezes achamos que estamos bem, quando pensamos que não, caímos num beco sem saída. Olhamos para frente, parece que não tem perspectiva nenhuma, porque tentamos aquilo várias vezes. Olhamos para o lado e percebemos que aquelas pessoas que iam com a gente já não estão mais com a gente. Percebemos que o nosso passado também não nos ajuda muito a enfrentar as coisas que estão na nossa frente. E é justamente nesse momento que o desânimo toma o coração de um monte de gente. É justamente nesse momento que muita gente desiste de prosseguir na caminhada. É justamente nesse momento, quando as tribulações se tornam tão grandes e nós nos sentimos acurralados, impressionados. Parece que não existe saída. Eu já tentei de tudo para resolver o meu problema dentro de casa. Eu já tentei de tudo para resolver essa situação. Eu já clamei a tudo e a coisa não vem. Nos sentimos como num beco sem saída. E aí, antes de eu pensar um pouco melhor sobre esse texto, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eles não estavam desobedecendo a Deus. Eles estavam sob a orientação de Deus. Olha o versículo 18 do capítulo 13. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, segundo o caminho que leva ao mar vermelho. Quem estava os conduzindo era Deus. Quem os leva para aquele local que na frente deles tem o mar é Deus. Sabe o que isso me ensina? Isso me ensina de cara que andar com Deus não significa ausência de problemas. Andar com Deus não significa que você não vai de vez em quando entrar num beco sem saída. Andar com Deus, diferente do que muita gente fala aí fora, não significa que a sua vida vai ser de escadaria, subindo escadaria uma atrás da outra. Pelo contrário, muitas vezes andar com Deus é um caminho um pouco mais apertado, um pouco mais difícil. Às vezes andar com Deus, as pessoas buscam a Deus porque estão enfrentando problemas, e às vezes quando elas vão recorrer a Deus, os seus problemas amplificam, se tornam muito piores. Parece que a situação se torna muito mais difícil. A minha mãe, por um lado, estava do meu lado, e agora ela se volta contra a minha pessoa. E é justamente nesse momento que as nossas questões emocionais elas vão por terra. Perceba, queridos, não é porque as coisas estão dando errado que você pode estar fora da vontade de Deus. Tem muita gente que faz essa matemática, né? Está dando tudo bem, Deus está comigo. Está dando tudo mal, Deus não está comigo. Mas a Bíblia não nos ensina assim. A Bíblia muitas vezes nos ensina assim: está dando tudo mal e Deus está comigo. Eu estou encurralado e Deus está comigo, eu estou no centro da vontade dEle. Numa grande maioria é isso que acontece. É isso que está acontecendo com o povo de Israel. Eles estavam sob a obediência de Deus. Deus falou assim: vocês não vão por aqui, vocês vão por aqui. E quando eles vão por lá, eles dão de cara com o mar, os inimigos atrás deles, deserto à direita, deserto à esquerda, e eles estão encurralados. É normalmente quando muitos enfrentam tais situações, é que o desânimo bate a porta. É diante disso que parece que os nossos recursos se esgotaram. Parece que nós ficamos sem muitas saídas. E aí eu quero mostrar com você no texto logo abaixo alguns sintomas do desânimo quando nós estamos diante de situações como essa, becos sem saída. Versículo 11 vai mostrar o primeiro sintoma deles. Primeiro sintoma para o desânimo: muita gente pensa em retroceder. Olha o que diz o texto aí. Disseram a Moisés, lê comigo por favor: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Porque nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito. Perceba, eles passaram a pensar que voltar para a velha vida, voltar a ser escravo era melhor. Voltar a ser escravo, por um lado, do mundo e das paixões do mundo era muito melhor. Esse é um forte sinal de desânimo na caminhada cristã.
é o desejo de retroceder. Eu conheço muita gente que diante das dificuldades eles retrocederam. Eles preferiram pular fora do barco. Eles preferiram, esse negócio não é para mim. Esse negócio de ser cristão não é para mim. Essa coisa não funciona. Eu estou aqui há 10 anos e nada mudou na minha vida. E aí quando tem uma oportunidade melhor um pouquinho, aí que ele pula fora do barco mesmo. Muitos nessa hora são como os israelitas. Eles passam a racionalizar, achando que a velha vida, antes de conhecer a Deus, antes de conhecer a Cristo, era melhor. A vida da escravidão era melhor. A vida no mundo era melhor. Como eu vivia antes era muito melhor. Eu não tinha tantos problemas que eu enfrento hoje na minha vida, que eu enfrento hoje na minha casa. Parece que viver como esses caras aí fora é muito melhor. Eu olho para eles, parece que eles estão mais saudáveis, parece que os filhos deles estão muito melhor do que a minha própria vida. Sabe de uma coisa? Eu vou voltar. Não quero continuar nesse caminho. Não quero mais ser um cristão. Muita gente pensa assim. Muita gente desiste, retrocede quando se encontra num beco sem saída. É o primeiro sinal de desânimo. Essa pessoa está desanimada, essa pessoa está desistindo da caminhada, essa pessoa não quer mais saber com Deus. Começou bem na caminhada, começou bem a estudar a Bíblia, começou bem nos primeiros passos. E aí os problemas vêm. E ele fala, sabe de uma coisa? É melhor eu voltar à minha velha vida, é melhor eu voltar para os meus velhos amigos, é melhor eu voltar para a minha vida de escravidão, como eu era antes, do que continuar nessa caminhada. Tem muita gente que prefere retroceder. Sinal de desânimo. Sinal de que a coisa não está boa. Ele começa a se envolver numa comunidade cristã, e aí ele se decepciona com um, se decepciona com outro, se decepciona com o pastor, se decepciona... Pastor não, né, gente? Se decepciona com a liderança da igreja, e por aí fora vai. E aí ele fala, esse negócio não é para mim, não quero saber dessa comunidade, não quero saber mais de caminhar com Cristo. Sabe uma coisa? Eu vou procurar uma outra filosofia mais alternativa, um negócio mais interessante que tem por aí. Uma coisa que dê menos problema, menos trabalho. Muita gente prefere retroceder. Sinal de desânimo. Sinal claríssimo de desânimo. Segunda coisa que esse texto logo abaixo vai nos mostrar. O segundo sintoma do desânimo é a falta de iniciativa. Olha o que diz o versículo 12. Leia comigo. Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos o Egito. Se tem uma coisa que o desânimo rouba da gente, é a falta de iniciativa para uma ação. O desânimo ele é uma força tão grande que ele nos paralisa, ele nos congela para uma caminhada, para uma ação. Ele mata toda e qualquer iniciativa que nos conduza para Deus. Qualquer iniciativa que a gente possa fazer que vai dar algum resultado mais à frente, que a gente estava numa caminhada com Deus. Parece que é algo muito maior que tem, que parece que nos toma. Queridos, eu vou dizer um negócio para vocês. Desânimo é uma praga. Ela pega. Se você conviver com gente assim, ele vai te contaminar. Com certeza. Ele vai botar coisa na sua cabeça, ele vai começar a falar das pessoas, ele vai começar a falar mal das pessoas, ele vai começar a falar mal sobre Deus, ele vai começar a falar mal sobre um monte de coisa. Porque o desânimo, ele rouba a nossa iniciativa. Eu estava numa caminhada, acontece um problema, eu paraliso. Não quero continuar mais. Ele me trava ali. Eu creio que essa falta de desânimo é que leva muita gente a uma estagnação. Perceba, queridos, eles estavam numa missão que Deus os incumbiu. Eles deveriam chegar num local e ser luz para todas as nações. Era extremamente importante, não para eles, para nós. Não só para eles, mas para todas as nações. É por isso que Deus estava pegando na mão deles. Eles estavam numa missão, eles não podiam parar, eles não podiam estagnar, eles não podiam se desanimar na caminhada. Porque Deus estava os chamando para que eles pudessem servir o mundo através da mensagem deles, abençoar famílias, abençoar pessoas, salvar pessoas, resgatar pessoas, tirar pessoas do buraco, abençoar famílias, abençoar filhos, abençoar maridos, abençoar a nação inteira, abençoar o mundo inteiro. Era essa a tarefa deles. E tem muita gente que quando se encontra um beco sem saída, paralisa, fica totalmente congelado. Muita gente diz assim, não estou mais afim, não conte comigo.
Queridos, esse é um dos grandes problemas do desânimo. Isso pode acontecer em qualquer ambiente, na nossa casa, na nossa igreja ainda mais, no nosso trabalho. Tem muita gente, assim, de forma muito clara, desanimando a sua caminhada. Paralisado, sem iniciativa. Às vezes ele está muito mais preocupado com ele do que aquilo que Deus quer fazer a partir dele. Ele está muito mais preocupado com a sua salvação do que com a salvação dos de fora. Ele está muito pensando em si mesmo, ele está com medo das coisas acontecerem. E Deus está dizendo, não. Não, você tem que continuar seguindo. Queridos, desânimo, ele nos estabiliza, ele nos deixa parados. E por causa disso, muita gente deixa de ser abençoado por causa disso. Por causa disso, muita gente olha para a gente e fala assim, eu não tenho interesse no seu Deus. Não me importa o seu Deus, eu não quero saber da sua vida com Deus. Eu não quero saber de Jesus quando eu olho para você. É isso que o desânimo muitas vezes nos causa, queridos, na nossa própria vida. Terceiro sintoma do desânimo que o texto logo abaixo vai dizer. E para mim, desses três é o mais sério. Esse aqui para mim é o mais sério. O que diz o texto aí? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Esse para mim é o pior de todos. Nós passamos a desconfiar de Deus. Nós passamos a desconfiar do caráter de Deus. Foi isso que estava acontecendo com o povo de Israel quando eles queriam voltar. O povo, na verdade, estava sendo conduzido por Deus quando eles enfrentam um problema, o desejo deles, no fundo, eles estavam começando a desconfiar da mão de Deus na condução da vida deles. Eles estavam se esquecendo do cuidado de Deus. Eles estavam se esquecendo do caminho, do objetivo pelo qual Deus os chamou. Eles estavam se esquecendo da missão que Deus confiou à vida deles. Por um lado, eles não estavam concordando muito, eles não estavam gostando muito do que estava acontecendo. Para mim, uma das piores tragédias, quando o desânimo abate as pessoas, é porque elas passam a desconfiar do caráter de Deus. Esse é o pior sintoma da nossa geração com respeito ao desânimo. Nós desconfiamos do caráter de Deus. Nós começamos a achar que Deus talvez não seja tão bom assim como eu pensava. Nós começamos a achar que Deus não é tão justo. Nós começamos a achar que Deus não é tão santo. E pior de tudo, nós começamos a achar que Deus não nos ama. Como é que Deus permite eu entrar numa enrascada dessa? Onde está Deus? Fiz tudo o que Ele pediu. Começamos a desconfiar do amor de Deus. Eu vou dizer um negócio para você. Quando o ser humano começa a desconfiar do amor de Deus, ele está se abrindo para o pecado. É quando ele desconfia que Deus não ama, que ele se abre para um monte de porcaria que está aqui fora. Justamente por causa disso. Porque ele começa a desconfiar do caráter de Deus. Perceba, queridos, Deus havia tirado do Egito, levantado Moisés, os libertado, conduzido, os direcionado, os colocou num caminho diferente. E agora, quando eles enfrentam um problema, eles desejam voltar. Não, nós queremos voltar para o Egito. Não, Deus não está com nada, Deus não sabe o que está fazendo. Deus botou a gente nessa enrascada. Tem muita gente que no momento de beco sem saída, ele começa a desconfiar de Deus, do caráter de Deus. E aqui para mim está o grande problema. A grande questão para mim está aqui. Porque Deus está dizendo para eles, eu quero que vocês creiam em mim. Eu quero que vocês continuem me obedecendo. Eu quero que vocês continuem caminhando. Eu quero que vocês continuem seguindo. Eu estou mandando. Como é que é possível, meus irmãos, mudar esse quadro? Como é que é possível nós pegarmos situações como essa, às vezes nós nos encontramos em becos sem saída, e como é que a nossa história pode mudar? Veja bem no versículo número 13, a gente vai começar a pensar um pouquinho justamente sobre isso. Como é que Deus pode nos tirar desses becos sem saída? Por favor, versículo número 13. Eu vou ler o versículo 13 e você lê o 14. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Versículo 14. Sabe o que Moisés está dizendo no versículo 14? Traduzindo no bom português: tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Essa palavra de encorajamento, de redirecionamento. Eles só conseguiriam prosseguir se eles fossem reanimados,
encorajados novamente. E aí, queridos, eu quero chamar a atenção para você sobre o encorajamento de Moisés. Sabe por quê? Porque eu começo a aprender quando eu olho para a vida de Moisés. Só encoraja a nossa vida aquelas pessoas que têm uma visão maior sobre Deus. Uma visão mais íntima e mais clara de Deus. Perceba o que Moisés diz aí. Moisés diz assim: vejam o livramento que o Senhor trará. O Senhor lutará por vocês. É justamente a falta de alguém não conhecer a Deus na intimidade, alguém que já experimentou a Deus, é que passa por problemas de desânimo e desiste da caminhada. Mas gente que tem uma visão como Moisés, não. Moisés conhecia Deus. Moisés sabia quem era o Deus de Israel. Moisés sabia que Deus os havia livrado. Moisés confiava em Deus. E Moisés diz para eles assim: não tenham medo, se animem. Deus vai guerrear por vocês. Deus vai livrá-los. Gente, eu confesso um negócio para vocês. Eu preciso de gente assim comigo, sabe, Carlos? Eu preciso de gente assim do meu lado. Eu preciso de gente assim, quando a coisa apertar, virar para mim e falar assim: Renato, Deus vai livrá-lo. Deus vai lutar por você. Nos momentos difíceis da nossa vida, o que nós mais precisamos é que alguém chegue perto da gente e fale assim: Deus existe, meu amigo. Deus está na condução de todas as coisas. É possível nós sermos reanimados novamente quando alguém que tem mais intimidade com Deus e nos traz da presença de Deus. Uma vez eu li um livro sobre cuidado pastoral. E aí eu gostei demais da frase que o escritor dizia. Ele dizia mais ou menos o seguinte: o papel do pastor é um só. E eu tenho aprendido isso. Porque normalmente, quando às vezes que vai encontrar com uma pessoa ou outra, Guilherme, você vai conversar com ela está se esquecendo de Deus. O nosso papel é só dizer assim: filho, Deus existe. Deus se importa com você. Deus não esqueceu de você, não. Deixa eu orar por você. Deixa eu pedir a Deus. Vamos trazer um direcionamento da parte de Deus. Eu queria que nós precisamos de gente assim. Gente como Moisés na nossa caminhada. Nós precisamos ser gente assim. Percebe? Só a gente enxerga assim quando pessoas têm mais intimidade com Deus. Quando pessoas conhecem de fato a Deus. Gente que tem intimidade com Deus. Gente que pode dizer assim: eu conheço o meu Deus. Ele colocou você nessa, mas Ele vai dar um jeito nessa situação. Pessoas como Moisés. Nós precisamos, o encorajamento de Moisés me ensina isso. Que gente que está mais próxima de Deus, ela tem uma palavra que me orienta melhor, que me orientam, que me direciona. É o que Moisés está dizendo. Tenham bom ânimo. Vocês não percebem quem é Deus. Vocês não percebem quão grande Deus é. Vocês não percebem que Deus vai lutar por vocês. Vocês acham que Deus colocou vocês nesse beco sem saída, mas vocês acham que Ele não sabe o que Ele está fazendo? Se Deus ama vocês, por que vocês estão assim? É isso que Moisés está dizendo para eles. Vocês estão assim que, por um lado, vocês não conhecem o Deus ao qual eu conheço. E eu estou aqui para dizer para vocês isso. Portanto, tenham bom ânimo. Ele vai lutar por vocês. Ele vai continuar com vocês na caminhada. Segunda coisa que Moisés me ensina no seu encorajamento. Ele diz aí no versículo 15. Vamos ler comigo o versículo 15. Disse o Senhor, por favor, versículo um pouquinho à frente, Douglas. Isso, versículo 15. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam à frente. Queridos, eu vou falar um negócio para você que você já sabe. O que Moisés pede para o povo para encorajá-los é: creiam em Deus. Coloque a confiança de vocês tão somente neles. Mas espera isso, tem um mar na minha frente. Que papo que é esse? Que maluquice é essa, Deus? Como é que eu posso crer no Senhor com um mar aqui na frente? Moisés estava ensinando para eles coisas assim. Caminhar com Deus não é você ver para crer, é você crer primeiro. Caminhar com Deus tem muito mais a ver a sua relação com Deus do que as coisas que você vai ver. Tem muito mais a ver com a fé que você caminha com Ele do que de fato você experimentar ver para depois você crer. Nós vivemos, infelizmente, numa geração que colocou Deus dentro de uma caixinha e disse assim para cada um de nós:
se fulano de tal, se cientista tal, se médico tal, se engenheiro tal, se fulano tal falar isso, não tem mais saída. Se a ciência disser, acabou, realmente ninguém tem mais nada. Alguém chega e fala assim, isso aqui é ponto final, ninguém tem solução mais para isso. Nós vivemos num tempo que parece que pegamos a Deus assim, encaixamos dentro de uma caixinha, e o homem diz, porque eu falei, não tem mais saída. Isso atrapalha a minha vida com Deus, porque eu passo a olhar para Deus e perceber que o Deus que eu creio não pode fazer milagres. Quem disse que o Deus que eu creio não pode fazer milagres? Quem disse que o Deus que eu creio não pode abrir mar? Quem disse que o Deus que eu creio não pode ressuscitar alguém? Quem disse que o Deus que eu creio não pode curar um câncer de uma pessoa? Quem disse que o Deus que eu creio não pode reconciliar casais? Quem disse que o Deus que eu creio não pode mudar a vida de pessoas? Quem está falando isso, queridos? Percebe que nós vivemos assim. Parece que nós cremos em Deus, mas parece que a ciência tem a última palavra. A minha razão tem a última palavra. O que Moisés está pedindo para eles é diferente. Eu quero que vocês creiam num Deus que criou tudo. Um Deus que com uma palavra criou todo o universo. Ele sustenta todas as coisas, Ele é soberano, Ele é todo poderoso. É um Deus que não está limitado à sua racionalidade. Ele não está limitado à última invenção, seja da ciência, seja o que for. Ele não está limitado a isso. Porque Ele é o Deus criador de todas as coisas. E eu quero que vocês coloquem a confiança de vocês nele. Queridos, nós vivemos num tempo que parece que o Deus não pode fazer coisas sobrenaturais. Parece que nós cremos num Deus que Ele está limitado à última informação que passaram no jornal. Queridos, o que Deus está chamando, o que Moisés está dizendo aqui para o povo, dizendo assim, continue marchando. Ele está chamando a atenção deles, dizendo o seguinte, o Deus ao qual eu sirvo é muito maior do que vocês imaginam. É um Deus que Ele tira a água da rocha. É um Deus que abre vistas cegos. É um Deus que pega corações duros e transforma corações duros. É um Deus que faz as coisas acontecerem. Sabe por que eu estou falando isso, queridos? Porque muitas vezes a coisa que eu mais vejo são pessoas enfrentando problemas. Mas elas sempre estão na dependência daquilo que o psicólogo diz, daquilo que o médico diz. Por favor, respeite esses profissionais. Por favor, não vamos confundir as coisas. Eles são instrumentos de Deus para nós. O que eu quero te dizer é que eles não têm a última palavra. Quem dá a última palavra é Deus. Quem tem a última palavra é o Deus, Criador de todas as coisas. Alguém chega para mim e fala assim, seu filho não tem mais solução, porque seu filho enfiou a cara na droga e não tem saída para esse moleque mais. Eu não creio nisso. Eu não creio nisso. Porque se eu não cresce nisso, eu pararia de orar e de pedir a Deus para que fizesse alguma coisa. O encorajamento de Moisés é para que você tire os seus olhos da sua racionalidade, da sua razão fechada e perceba que o Deus a qual nós cremos, revelado em Jesus, criou tudo isso, sustenta tudo isso. Com uma palavra Ele pode destruir tudo isso. Com uma palavra Ele pode refazer tudo isso. É esse Deus que nós precisamos crer. É nesse Deus que Moisés está chamando o povo para que continue marchando, mesmo que tenha na frente de vocês um mar na frente de vocês. Queridos, às vezes eu fico com o coração doendo, porque às vezes as pessoas chegam e dizem assim, Renato, já não tem mais saída mais. Meu casamento não tem saída mais. Minha relação com os meus filhos não tem saída mais. A minha questão financeira chegou ao estágio final. A minha família maior não dá para conviver com ela mais. Fulano de tal já não tem mais solução para fulano. Eu fico com meu Deus do céu. O Senhor é muito maior do que tudo isso aqui. O Senhor é o Deus que abre mar. Mas nós, envolvidos nesse pensamento de que achamos que colocamos Deus dentro de uma caixinha, achamos que esse Deus não é mais sobrenatural, o Todo-Poderoso. É isso que Moisés está os encorajando diante dos becos sem saída. É por isso que o apóstolo Paulo, logo na frente, ele diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? É por isso que o apóstolo Paulo, mais à frente, diz assim, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Isso não é triunfalismo. Isso não é essa maluquice que esse povo diz, que eu determino para Deus e falo para Deus, põe Deus na minha mão, só tem que fazer. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é para nós passarmos a confiar num Deus que é
todo-poderoso, soberano, governa todas as coisas, criou todas as coisas, e é um Deus que não está limitado a mim e a sua vontade, ele não está limitado a minha e o seu desejo, é um Deus que governa tudo. É isso que Moisés está os encorajando. Eu confesso a vocês, meus irmãos, é essa a palavra que eu dou para as pessoas. Quando a gente ora com elas, Adilson, é isso que eu faço. É só isso que eu peço. Para que esse Deus, ele intervenha. Para que esse Deus que é todo poderoso, ele pode fazer alguma coisa. Ele não está restrito à minha decisão, à sua decisão. É isso, querido, que Moisés está os encorajando. Era isso que Moisés estava querendo para que aquele povo não voltasse. Porque se aquele povo voltasse, era como se a bênção para todas as famílias não chegassem à minha vida. Às vezes, queridos, a gente lê as Escrituras e nós estamos para comemorar agora a morte e a ressurreição de Jesus. Se você falar para qualquer ambiente universitário sobre a ressurreição de Jesus, eles vão rir da sua cara. Eles vão rir de você. Eles vão falar que isso é impossível. Porque isso não cabe dentro de um cálculo matemático. Isso não cabe numa lente de um laboratório, de um microscópio. Isso não cabe na cabeça deles. Sabe por que não cabe? Porque eles precisam conhecer o verdadeiro Deus, Criador de tudo, sustentador de tudo. Queridos, quem tem a última palavra é Deus. E Deus, ele sempre demonstra o seu poder. Ele está demonstrando aqui o seu poder de forma muito clara. E pedindo para que nós possamos confiar nele. Às vezes a gente vem na igreja. A gente faz as nossas orações. A gente clama a Deus. E a gente fica assim, será? Será? Né? Será? Queridos, quando Moisés os encoraja, é isso que ele faz com eles. Creiam em Deus. Creiam que esse Deus criou todas as coisas. Creia que esse Deus tem um plano que você não está conseguindo enxergar agora, mas o plano dele é muito maior. Creia que Deus está querendo que você continue na sua caminhada, apesar das dificuldades, apesar das lutas. Creia que esse Deus não está querendo deixar a sua vida mais confortável, mais rica. Deus está querendo, no fundo, usar a sua vida para que você seja uma bênção para a vida de outras pessoas. Deus está querendo encher o seu coração de esperança e transformar a sua vida. Eu creio, meus irmãos, que era isso que Moisés estava dizendo para eles, vocês não podem parar. E ele disse, tenham bom ânimo. E aí o que acontece em seguida? É justamente um desdobramento desse passo que eles deram quando eles confiaram em Deus. Nós vamos ler do capítulo 14, do versículo 16 ao versículo 29. Eu vou ler o versículo par, você lê o ímpar, e assim até o final, para a gente fechar o texto, para você entender o contexto maior desse texto. Depois que Moisés falou com eles para eles marcharem, Deus falou com eles assim, erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Versículo 17. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. E os israelitas atravessaram pelo meio do mar, em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem,
o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército de Faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Eu quero concluir, meus irmãos. O povo de Israel aprendeu a confiar em Deus. Foi preciso que eles enfrentassem becos sem saída. Foi preciso que eles se vissem em aperto, sobre condições extremas, onde o medo, onde o desânimo tomou o coração deles. Mas tudo isso os levou para mais próximo de Deus. Olha o que diz o texto logo abaixo. Versículo 30 e 31, vamos ler juntos. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. E os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Eles passaram a confiar em Deus. Eles passaram a temer em Deus, a partir do momento que eles foram encorajados a continuar caminhando, a continuar crendo. Eu creio, meus irmãos, que nós precisamos ser encorajados. Sim, diante das dificuldades. Eu acredito sim que uma palavra de ânimo que ouvimos e nós direcionamos alguém para a vontade de Deus, para esse Deus todo-poderoso, dizendo para essas pessoas que Deus se importa com elas, que Deus as ama, que Deus não é um Deus que muda o seu caráter, que Deus não brinca com a gente, que Deus é todo-poderoso, que Deus é todo-amoroso. As pessoas elas saem do seu desespero, as pessoas elas saem do seu medo e caminham para a presença de Deus. Eu creio, meus irmãos, que essa passagem é uma ilustração da minha caminhada cristã. Antes eu era escravo, mas por causa de Jesus Cristo eu fui liberto. E agora eu caminho em direção a uma terra a qual Ele prometeu, como um missionário aqui, como alguém que foi chamado para ser luz em meio às trevas, levando o evangelho da salvação que liberta o ser humano das garras de Satanás. A caminhada, meus irmãos, deles, como cristãos, só foi possível porque alguém chegou para eles e falaram assim: tenham bom ânimo, não tenham medo, continue crendo, continue investindo a vida de vocês em Deus. Eles foram encorajados por Moisés. Mas eu quero falar com você que tem uma pessoa muito maior do que Moisés. Leia comigo Hebreus capítulo 3, versículo 3. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. A palavra de ânimo de Jesus venceu, não o Egito, venceu o mundo. Olha o que diz João, versículo 16, versículo 3. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No finalzinho comigo. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu, Jesus, venci o mundo. Moisés encarou Faraó, que era um símbolo de Satanás. Jesus está dizendo: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não só livrei vocês das mãos do Egito, eu livrei vocês das mãos de Satanás, eu livrei vocês das mãos da morte. Foi isso que eu fiz na cruz por vocês. Eu sou muito maior do que Moisés, portanto, não tenham medo, portanto, tenham ânimo.
Olha o que diz Hebreus capítulo 2, versículo 14. Leiam comigo. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele, Jesus, também participou dessa condição humana, para que por meio da sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Jesus venceu a morte, dando a sua vida na cruz. É por isso que a palavra dele, dizendo para mim, Renato, tenha bom ânimo, não desista, é suficiente. Jesus não venceu só o Egito, Jesus venceu o próprio diabo. Tirou as pessoas das próprias garras de Satanás. Porque todo mal, queridos, todo mal que acontece na vida de uma pessoa, por trás, o diabo está atrás dele. Toda desgraça humana, o diabo está por trás. Não isentando as pessoas das suas responsabilidades. As pessoas são responsáveis por suas ações, por suas decisões. Mas o diabo ele arma armadilha para o ser humano, para que o ser humano não confie em Deus. E a Bíblia está dizendo para nós que Jesus ele tem o poder da morte, ele venceu a morte, porque Jesus suportou a cruz, para que eu e você não andássemos desanimados com as consequências do pecado, para que eu e você pudéssemos andar de cabeça em pé, em novidade de vida. Assim como diz o apóstolo Paulo, ele dizendo assim no finalzinho, em uma das suas cartas, ele diz assim: em tudo eu sou atribulado, porém eu não sou angustiado. Eu posso ficar perplexo, porém não desanimado. Eu posso ser alguém perseguido, porém não desamparado. Eu posso andar abatido, porém não destruído, porque eu levo no meu corpo o morrer de Jesus na minha vida. O apóstolo Paulo entendeu que Jesus, ao vencer a morte, ao vencer Satanás na cruz, foi para nos tirar desse estado de sono, de letargia, quando nós nos encaramos em becos sem saída, quando Satanás arma uma armadilha para nós cairmos. Ele está nos chamando, dizendo para nós: não desistam da caminhada cristã. Coloque a sua fé em Deus, mas coloque a sua fé também em Jesus Cristo. Creiam em Deus, creiam também em mim, Jesus disse. Eu venci o mundo. Jesus está nos chamando para uma vida mais profunda com Ele. Ele não está dizendo para mim e para você que os seus problemas vão acabar. Muitas vezes eles vão aumentar. Mas uma coisa eu posso te dizer: que quem anda com Cristo, mesmo em meio às lutas, ele anda de cabeça em pé. Porque ele sempre ouviu de Jesus: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, descansem, creiam em mim. Se você está passando algum problema, alguma dificuldade, alguma luta agora, eu quero pedir a Deus pela sua vida, para que Deus visite seu coração agora, e para que você coloque a sua confiança naquilo que Jesus fez você naquela cruz. Eu queria convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Nós vamos orar. Oh Deus, oh Pai, eu peço ao Senhor, os nossos irmãos lá do passado, eles enfrentaram as mesmas lutas que nós enfrentamos, eles tiveram os mesmos temores, os mesmos medos, as mesmas dificuldades, e através da caminhada deles, eles nos ensinam na nossa própria caminhada. Não é nada diferente pelo tempo que passamos. A diferença, Deus, para alguns, é que alguns eles conseguiram, eles creram no Senhor, eles permaneceram na caminhada, eles permaneceram firmes, eles não desistiram, eles colocaram a vida deles nas mãos do Senhor e disseram: não, Pai, o Senhor, se o Senhor não for comigo eu não vou, se o Senhor não for comigo não tem jeito. Pai, eu clamo o Senhor para nós, no tempo que vivemos, com tantas propostas caindo no nosso coração, tantas coisas, Deus, para nos tirar do caminho do Senhor, tantas coisas para nos desanimar, tantos problemas às vezes que enfrentamos, seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho, seja onde for. E muitas vezes, ó Pai, isso rouba a nossa alegria de te servir. Isso rouba, Deus, a certeza que temos muitas vezes de que o Senhor está conosco, de que o Senhor nos ama. Deus, eu peço ao Senhor, nessa noite, para que o Senhor esteja visitando, Deus, o coração de cada um que aqui se encontra. Eu não sei, Pai, às vezes os problemas profundos que as pessoas enfrentam, Pai, muitas vezes.
Eu só creio, ó Deus, num Deus que Ele não está fechado pela última informação que a ciência trouxe, pela última informação que as pessoas estão dizendo. Pai, eu só creio num Deus que Ele pode intervir na história. É um Deus que Ele entra no mundo. É um Deus a qual Ele cria uma lei e Ele exerce uma força maior do que a própria lei que Ele criou, porque Ele é o Deus criador de todas as coisas. Deus não está restrito ao meu pensamento, à minha cabeça pequenininha. Ele é o Deus do sobrenatural. Ele é o Deus que faz coisas sobrenaturais. Ele é um Deus que ainda faz milagre nos nossos dias. Ele é um Deus ainda que muda corações, que conserta as coisas, que coloca as coisas no lugar. É esse Deus que nós queremos relacionar com Ele. E esse Deus se tornou mais claro na pessoa de Jesus. Quando Jesus morreu naquela cruz, demonstrou para mim de forma muito clara que mesmo eu passando por aflições, eu posso ter bom ânimo. Ele demonstrou para mim naquela cruz de forma muito clara o quanto Ele me ama, o quanto Ele cuida da gente, o quanto Ele se importa com cada um de nós, o quanto Ele está atento às nossas vidas, o quanto que Ele não quer que a gente volte para o Egito novamente, o quanto que Ele não quer que a gente retorne na caminhada, o quanto que a gente não quer, que Ele quer que a gente não se torne escravo das nossas paixões, dos nossos desejos. Ó Deus, em nome de Jesus, visita o Teu povo nessa noite, Pai.